Nova Manhã. Cérebro Forte, com Carla Tiepo. Carla Tiepo, todas as sextas-feiras aqui com a gente, neurocientista, coordenadora de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Bom dia, tudo bem, Carla? Bom dia, Michele, bom dia, Nonato. Como vocês estão por aí? Estamos bem. Eu e você estamos na mesma paleta de cores. Nonato hoje não. Já estou destoando, mas é que eu tô... Ele quis vir de branco, que é pra combinar com verde, sabe? Pra comemorar a vitória do Palmeiras. Verde e branco aqui, ó. É, pra quem tá aí. Você é palmeirense? Opa, como não? Sou gente boa, né, cara? É outra coisa mesmo, impressionante. Tamo junto. Vamos mudar de assunto aqui. Ô, Carla, explica pra gente o que é educação abstrata e qual o impacto dela no cérebro, principalmente dos nossos adolescentes. Michele, é óbvio que esse dado que foi descoberto recentemente por um grupo de pesquisadores, é um consórcio entre chineses e americanos, não é assim tão surpreendente. Mas é muito bom quando essas coisas são evidenciadas, né? Se trazem dados para evidenciá-las, porque uma certa discussão acerca disso pode ser resolvida. Basicamente, os dados que foram encontrados foram os seguintes: jovens, né, adolescentes e até o início dos 20 anos, quando se dedicam a pensamentos mais transcendentes, mais abstratos, que tendem a compreender melhor a situação do ser humano no mundo e suas relações sociais, até mesmo espirituais com o seu entorno, aumentam as redes neurais que subsidiam esse tipo de pensamento e subsidiam também o pensamento mais complexo. E mostrou-se que, com isso, consegue-se integrar algumas redes neuronais que geralmente ficam mais isoladas, especialmente a rede de controle executivo, que é essa nossa atenção sustentada, cuidando efetivamente das coisas que estão acontecendo no dia a dia, resolvendo problemas, e uma rede chamada de rede modo padrão, que é uma rede mais criativa, que busca soluções mais inusitadas às coisas e que, portanto, é o melhor resolvedor de problemas. Então, basicamente, acompanhando esses adolescentes por cerca de 5 anos, esses pesquisadores descobriram que aqueles que se dedicam mais fortemente a pensamentos mais transcendentes, mais abstratos, formam redes mais sustentáveis, né? Essas redes neurais se sustentam por mais tempo, são mais utilizadas, o que mostra uma melhor capacidade de resolver problemas. E por que eu quis trazer esse dado e enfatizá-lo aqui para os nossos ouvintes? Porque, especialmente no Brasil, nos últimos anos, há uma corrente na educação, né, especialmente mobilizada pelo novo ensino médio, que retira da educação formal disciplinas como sociologia, filosofia e discussões sobre antropologia, discussões sobre o indivíduo e ele mesmo, e substitui isso por cadeiras mais clássicas, né? Algumas disciplinas eletivas que foram colocadas no novo ensino médio e que não provocam esse tipo de pensamento transcendente. Geralmente as pessoas entendem educação como conteúdo. Então, este conteúdo vai ser ou não vai ser importante. Mas é muito importante para nós que estudamos o cérebro compreender que os conteúdos e a forma com que o indivíduo desenvolve redes neurais fundamentais para que depois ele possa utilizá-las Carla, Oi. Você pode só repetir essa parte aí dos conteúdos? A gente teve uma falha, uma picotada na comunicação e a gente não captou o que você ia falar. Então, a minha preocupação com relação a esse tema é que, especialmente aqui no Brasil, a gente começou a negligenciar alguns conteúdos da educação, como sociologia, filosofia, antropologia, em favor de aumentar as cargas de disciplinas, inclusive disciplinas eletivas, né, como, por exemplo, educação financeira, que não é que ela não seja importante, mas a educação olha muito para o conteúdo que está sendo ministrado e não para o desenvolvimento cerebral que aquele conteúdo provoca. E quando você não leva indivíduos a esse pensamento mais complexo, mais transcendente, já havia suspeitas de que isso prejudicaria a capacidade de visão global, de resolução de problemas mais complexos. Mas esses dados agora confirmam isso. Então é muito importante a gente pensar em educação, não apenas em relação ao conteúdo que o indivíduo vai absorver, mas também que tipo de desenvolvimento e funcionamento cerebral aquele conteúdo e aquela abordagem de educação pode provocar. E esses dados que saíram agora recentemente comprovam isso, né, não deixam margem de dúvida para que a gente realmente volte a pensar em como provocar esse pensamento transcendente, esse pensamento abstrato, desde o nosso
né, recém-adolescente, até que ele possa completar sua adolescência e entre na vida do jovem adulto com uma capacidade mais complexa de compreensão. Porque como nós estamos vivendo hoje, esse crescimento do uso da inteligência artificial, esses conteúdos que a gente fica brigando tanto para socar dentro da cabeça, né, das crianças e dos adolescentes, podem não ser mais tão eficientes quanto justamente a forma com que eles metabolizam esses conteúdos e desenvolvem seus cérebros. É hora de reflexão sobre como a gente trabalha esses conteúdos na escola, hein? A gente está falando, então, basicamente, sociologia, filosofia, que outros exemplos, assim, tem alguns outros? A antropologia, ou até mesmo o modelo de educação que seja mais provocativo no sentido de fazer os indivíduos refletirem, né? Então, eu vou dar aula de história. Não é o fato da história que importa especificamente, mas a compreensão do impacto que esse fato tem lá no momento em que ele ocorre, mas também quais os desdobramentos para hoje. E como que a gente pode pensar isso de forma mais complexa. É o tipo de provocação de pensamento que interessa. Nesse experimento, os jovens foram apresentados a situações cotidianas e foi mencionado de que forma que eles abordavam essa situação cotidiana. Se eles eram concretos, né, extremamente pragmáticos e pensavam apenas nas consequências diretas, ou se eles conseguiam pensar em consequências de segundo, terceiro ou quarto grau daquela situação. E quem tinha o pensamento mais transcendente era quem provocava a melhor reunião entre essas vias neurais super complexas e importantes do cérebro. Muito legal. Fora que você acaba formando uma pessoa mais bem preparada, né, para essa vida adulta, à medida em que ele vai ter mais estofo, não só o conhecimento, mas um preparo maior mental mesmo. Muito legal, muito legal. Obrigada, Carla Tiepo. Semana que... Oi, fala. Obrigado. Vocês, como jornalistas, sabem bem como é importante ter pensamento complexo, né? Exato, para ter uma consciência crítica, né, a respeito, e não só aquilo, tipo, são caixas, né? E aí, cada vez mais as pessoas também vão se colocando em bolhas, e aí é difícil você transcender essa modo de pensar. Esse modelo, né? Pode ter uma correlação direta com as polarizações que a gente tem visto, né? Nós achando que existem só verdades absolutas nos polos e nunca pensando em encontros de pensamentos, né? A literatura como um todo, acho que contribui muito, né? Para esse senso crítico, essa amplitude, abrir mente mesmo. Muito bom, Carla. O pessoal que quiser te encontrar, saber mais sobre os seus conteúdos, te encontra onde nas redes? Onde eu mais publico é no Instagram, Michele, lá no Carla Tiepo mesmo. É só lembrar que são 2 P's de pato nesse tipo aí, porque geralmente é onde as pessoas acabam não encontrando, mas eu publico muitos conteúdos por lá. Tenho certeza que quem for me encontrar por lá vai poder se divertir um pouquinho com neurociência. Muito bem, obrigada, Carla. Até semana que vem. Até, queridos. Um beijo. Outro para você. Você sabe.